Olá! Este ano, o 2 de julho, data tão marcante para os baianos, será ainda mais especial. É comemorado o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. E este é o tema do Band Entrevista de hoje. O convidado é o jornalista, escritor, advogado e presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Dr. Joaci Góes. Dr. Joaci, obrigado, pela sua participação aqui hoje. E eu vou ter como convidados o jornalista Luiz Felipe Veloso e Maria Lorena Alves. Lorena, Luiz, prazer estar aqui mais uma vez. Sempre uma satisfação, Carol. Muito obrigado. Doutor Joaci, eu quero começar falando primeiro sobre o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que a gente sabe que é o instituto mais antigo do estado. São 129 anos, inclusive comemorados hoje, 13 de maio. Então, eu queria que o senhor começasse falando da importância desse instituto, da preservação, do papel desse instituto para a Bahia. Olha, existe uma tese de doutorado de um professor baiano, Aldo José Moraes Silva, sobre a importância desse instituto. Ele afirma, sem nenhuma vacilação, como uma coletânea excepcional de dados, que da data da sua fundação, 13 de maio de 1894, até a fundação da Universidade Federal da Bahia, em 1946, portanto, ao longo de 52 anos, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia exerceu o papel fundamental como agente catalisador e difusor do panorama cultural da Bahia. Passado esse período inicial, ele continua como grande guardião da memória do Estado da Bahia, um território com tão caras tradições. Inclusive, aberto ao público a visitação à sua sede, para que as pessoas possam ver o significado dessa instituição para a memória da Bahia. A sua hemeroteca, que é uma coleção de jornais, né, todos eles do século XX, muitos do século XIX, é a mais completa do Nordeste e do Norte do país. A sua galeria de retratos de personagens históricas é excepcional. Sem falar nos documentos históricos, nas grandes atas, né, que celebram e que asseguram e que registram o processo que culminou no 2 de julho de 1823, esta sim, a data da definitiva independência do Brasil. Pode ir, Lorena. Professor Joaci, a gente sabe que o 2 de julho é uma data importante, uma das mais importantes para a nossa Bahia, é uma manifestação popular, mas a gente sabe também que tem a manifestação política que às vezes tenta roubar a cena dos nossos personagens históricos, dos nossos personagens importantes. Como é que o senhor avalia a participação política no 2 de julho? Eu acho que isso é inevitável, porque como é uma festa popular, as pessoas podem comparecer, né? Em estados como a Bahia, em que tem um percentual muito alto de analfabetos, de ignorantes, a educação na Bahia é uma das piores do Brasil. E esse é um dos fatores que vem contribuindo para que a Bahia perca a expressão nacional. É parte do dever do Instituto não compatibilizar com esse tipo de coisa, exercer um papel de permanente vigilância e de denúncia para que nós compreendamos todos que a educação é um elemento fundamental para a construção da riqueza e da prosperidade coletiva. Então, nessa ótica, é natural uma população assim, digamos, pouco vigiada por si própria, que as pessoas queiram tirar partido. E isso é inevitável, nós vivemos numa democracia. E isso tem um elemento negativo, nem tanto o aproveitamento político. Mas a grande massa não compreendeu o que é que se festeja no 2 de julho. Né? São poucos os baianos, eu não sei se passa de 1% dos baianos, aqueles que compreendem que o 2 de julho significa a consolidação da independência do Brasil que aconteceu na Bahia. Porque se ficássemos apenas no 7 de setembro, lá das margens do Ipiranga, o Brasil hoje poderia estar dividido em 4 ou 6 nações de fala portuguesa, como aconteceu com as colônias espanholas no continente sul-americano. Portanto, essa televisão, com quem tivemos há pouco o prazer de celebrar um convênio, ela se envolveu muito profundamente, está se envolvendo muito profundamente e com isso conquistando ainda mais a respeitabilidade dos baianos. Essa televisão, a Rede Bandeirantes, está aí
com todo o seu sistema, dando uma cobertura muito grande, exercendo este papel educativo de levar a população a compreender que essa não é de longe a data mais importante no calendário cívico dos baianos e eu diria do brasileiro, porque sem a independência que se consolidou na Bahia, o tamanho do Brasil seria aquele do Tratado de Tordesilhas, que corresponderia a aproximadamente 1/3 do território que ele é hoje. Iria da costa a mais ou menos 500 quilômetros de profundidade, começando do Pará e até a Laguna, em Santa Catarina. Portanto, todo o oeste brasileiro, a Amazônia, etc., tudo isso pertenceria, quem sabe, à Espanha, de acordo com o Tratado das Tordesilhas. Doutor Joaci Góes, aproveitando o tamanho dessa celebração, aliás, no ano passado muito se ouvia de protesto, já aqui no Bahia se falava, né, da celebração do bicentenário da independência do Brasil já no ano passado e todo mundo dizia, não, no ano que vem, quando chegar a comemoração do 2 de julho. Mas aproveitando tudo isso, há um grande processo de reforma naquela região lá, onde acontece a saída, lá no Largo da Lapinha, onde acontece a saída do desfile, né, aquele momento de celebração. Como é que está o processo? O Instituto está acompanhando de perto para que o prazo seja respeitado e tudo aconteça a contento? Sim, e nós temos que registrar o empenho aqui e a participação da Fundação Gregório de Matos e da sensibilidade que o prefeito Bruno Reis teve para esta questão e esta causa, né? Merece, sob esse aspecto, todos os louvores, porque aquele espaço que tem ali, aquela casa onde se guardam os carros, ela só se abre, ou só se abriu até agora, uma vez por ano. Sim. E com o trabalho que a prefeitura está realizando, não só de urbanizar a praça em frente à igreja, como também de transformar aquele salão que guarda os carros alegóricos no museu, para visita permanente de baianos e de pessoas do Brasil e do mundo afora, que terão a oportunidade ao longo de todo o ano de ali chegando, verificar aqueles pertences históricos de um lado e ter um conjunto de informações muito substanciais a respeito do que foi o processo, porque a independência do Brasil é muito importante se compreender. Não pode ser considerado como uma data só. Foi um processo, um longo processo, que começou com Tiradentes e terminou no 2 de julho na Bahia. E dentro desse processo, doutor Joaci, a Batalha de Pirajá tem uma importância, né, especial aí. Por isso também que faz parte de toda essa cerimônia do 2 de julho em Salvador, se lembrar dessa simbologia da Batalha de Pirajá. Sem dúvida. A Batalha de Pirajá, que não ocorreu no 2 de julho, que ocorreu no dia 8 de novembro de 2022, que se feriu ali em Pirajá, na saída para a Feira de Santana, ela de fato foi fundamental, porque ali as tropas portuguesas foram batidas pela população civil praticamente, porque o grande heroísmo desse momento é que a população baiana, né, composta por empresários, por índios, negros, comerciantes, mulheres heróicas muito importantes, foi uma batalha desigual, porque o general Madeira de Mello, ele dispunha de todo o armamento. E os baianos não dispunham do armamento, mas dispunham de inteligência e de coragem. Porque o que levou Madeira de Mello a ir-se embora, além dessa batalha que ele levou a pior, foi o sítio que os baianos fizeram contra a cidade de Salvador, impedindo o abastecimento da cidade de Salvador e fazendo com que os brasileiros saíssem da cidade indo para o interior, porque os víveres que alimentavam os portugueses vinham de Portugal e não sobrava para as outras pessoas. E aí os revoltosos sediados em Cachoeira, eles contactaram 300 fazendas que produziam, desde Jaguaripe, passando por Maragogipe, Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Pirajá e até Abrantes, esse arco, essas propriedades, não vendiam a Salvador. E eles, em última análise, no dia 2 de julho, que foi a data em que chegaram aqui as tropas comandadas pelo coronel Caxias, que não era o Caxias do Exército. O Caxias do Exército estava aqui, mas estava com 21 anos. Era tenentinho, mas foi aqui o seu batismo de fogo. Aquele que viria a ser o grande general Caxias, padroeiro do Exército Brasileiro. E por coincidência, uma grande e incrível coincidência, nos navios estava um garotinho gaúcho de 15 anos, um chamado Grumete, que era um menino que fazia aqueles trabalhos mais elementares de bordo.
e que ele veio a ser mais tarde, nada mais, nada menos do que o Tamandaré, o grande almirante Tamandaré, que é o patrono da Marinha do Brasil. É por isso que a Marinha do Brasil nasceu na Bahia, o Exército Brasileiro nasceu na Bahia e a Polícia Militar do Brasil nasceu na Bahia. Vocês vejam como essa é uma data importante, o Instituto está muito interessado, com a ajuda, sobretudo, dos meios de comunicação aqui como a Band, de levar o conhecimento dos baianos para que eles restaurem a compreensão do excepcional significado desse 2 de julho para a consolidação, temos que repetir isso à saciedade, da independência do Brasil, que ocorreu em terras baianas. E isso é importante, doutor Joaci, a gente ressaltar, porque se fala muito, a gente vê muita comemoração do 2 de julho em Salvador, mas nós temos um estado tão grande e os baianos do interior precisam também saber dessa riqueza, né? Lógico, a Bahia precisa ser restaurada, ser ressignificada, né, na sua unidade coletiva, né? A Bahia tem estado muito dispersa e a educação é um elemento fundamental. Você veja a Universidade Federal da Bahia, onde eu me graduei, ao meu tempo era considerada a segunda do Brasil. Hoje, da área pública, está aí, quem sabe, em que lugar? No 80º lugar, no 80º não, no 18º lugar, no 20º lugar, etc. Aqui na Bahia, ao tempo de Edgar Santos, a Bahia era uma meca da inteligência nacional, né? Grandes movimentos culturais se realizavam na Bahia. E a Bahia tem tudo para manter essa condição. E os meios de comunicação podem aí sim desenvolver um papel excepcional de integração. Sem dúvida. Doutor Joaci, eu quero te agradecer inicialmente, porque a gente está encerrando o nosso papo aqui do Band Entrevista na televisão, mas você vai poder conferir essa versão estendida desse bate-papo, que tem muita coisa para conversar aqui com o doutor Joaci Góes, no canal da Band Bahia no YouTube e também na rádio Band News FM. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado, Felipe.